Olá, o Jornal Panorama está no ar com as principais notícias do Parlamento Capixaba. E para começar, vamos saber dos destaques da sessão ordinária desta terça-feira. Quem nos traz as informações é a repórter Karina Borgo. Karina. Hoje estava prevista a votação de 9 projetos, 4 deles em regime de urgência. Mas como as comissões fizeram uso do prazo regimental para análise das urgências, apenas 3 matérias foram aprovadas. Entre elas, a proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Genivaldo Lievori, que substitui o termo menor por criança e adolescente na Constituição Estadual. Nós estamos adequando a Constituição Estadual à Constituição Federal e também ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda em nossa Constituição do Espírito Santo, usa-se o termo menor carente quando se trata de criança e adolescente. Então houve alterações na legislação federal e que agora faz uma diferenciação. Criança e adolescente. Criança é considerado aquela que tem até 12 anos de idade. E para isso tem várias proteções a essa criança. E adolescente é aquele que vai após os 12 anos até completar 18 anos. Outra matéria aprovada garante a participação das comunidades nos relatórios de impacto ambiental em atividades que possam prejudicar os ecossistemas. A nossa emenda constitucional obriga a ter essa conversa com a sociedade e, ao mesmo tempo, faz com que o progresso esteja andando paralelamente ao meio ambiente, um não atrapalhar o outro. E isso vai permitir, por exemplo, que nos portos, por exemplo, tenham uma condição melhor de serem aprovados no IEMA, mas ao mesmo tempo seja preservado o meio ambiente. E o pó preto, que atinge a Grande Vitória, prejudicando a saúde dos capixabas, também foi destaque na sessão desta terça-feira. É uma coisa que tem incomodado muito os moradores. Então nós estamos conclamando mais uma vez a Assembleia Legislativa, os deputados, para juntos cobrarmos, das grandes empresas, como é que está o TAC, termo de ajuste de conduta, que foi firmado com o Ministério Público, se as metas estabelecidas nesse acordo estão sendo cumpridas. Eu posso afirmar, falando pelos moradores de Vitória, hoje eles continuam reclamando. 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Para mobilizar a sociedade no combate a essa violência, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos realizou uma audiência pública. Autoridades que atuam na área retrataram a situação no Espírito Santo. Trazer à Assembleia o debate para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar a sociedade a participar dessa luta foi a intenção do deputado Genivaldo Lievori, presidente da comissão. Ele disse que pouco se tem a comemorar e que um caminho longo ainda terá que ser percorrido no enfrentamento desta violência. Embora já tenhamos avançado no Estatuto da Criança e do Adolescente, em novas legislações, mas precisamos mais. Precisamos envolver a sociedade. A violência sexual contra criança e adolescente tem que ser tratado não só como caso de polícia, mas como caso de políticas públicas. A promotora de Justiça e dirigente do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público Estadual avalia que muitos são os desafios, passando pela prevenção e estruturação de todo o sistema judicial que lida com os casos de violência dos direitos da criança e do adolescente. Nós temos um sistema de garantias que protege e previne muito pouco o abuso sexual, que está muito pouco apto a dar conta desse grande desafio que é o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E eu penso que os principais desafios são, em termos de prevenção, nós discutirmos essa ideologia, essa cultura brasileira que é tão favorável à prática de abuso, à prática de exploração sexual contra crianças e adolescentes, e no que tange à responsabilização, à proteção, temos que estruturar a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que precisa para ontem de uma estrutura melhor, e os CRAS e CREAS, a política nacional eliminou os programas Sentinela, que estavam atendendo especificamente nessa área, e trouxe em substituição os CRAS e CREAS, só que em número insuficiente. Então nós temos profissionais de boa capacidade técnica, mas que não dão conta da demanda. A demanda é muito maior do que o número de profissionais dos CRAS e CREAS.
O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído por lei federal. A escolha da data tem relação com o crime hediondo ocorrido no Espírito Santo há 39 anos, a morte da menina Araceli. O crime prescreveu sem que culpados fossem punidos. A Comissão Temática da Casa recebe representantes da Cooperativa dos Cirurgiões Cardiovasculares do Estado. Eles ameaçam entrar em greve por causa do atraso no pagamento dos procedimentos cardíacos, que chega a demorar até 5 meses. Diante da situação, os deputados se comprometeram em ajudar a resolver o impasse junto à Secretaria de Estado da Saúde. O Estado, a Secretaria de Saúde, se comprometeu a ver esses pagamentos atrasados e fazê-lo logo assim que for possível. Essa semana, no máximo, uma semana que vem, colocando em dia esse pagamento do serviço prestado até agora e, em seguida, ver uma modalidade nova de contrato. Mudanças nas informações em boletins de ocorrência de trânsito vão beneficiar as vítimas de acidente. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto sobre o tema. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira, um projeto de lei de autoria do deputado Gilcinho Lopes. Ele determina a inclusão de informações sobre o seguro DPVAT nos boletins de ocorrências de acidentes de trânsito. Com essa modificação, os boletins passarão a conter a informação de que o Sindicato dos Corretores de Seguros do Espírito Santo presta assessoria gratuita aos beneficiários e vítimas de acidentes de trânsito. Muitas pessoas não têm esse conhecimento e, às vezes, assinam procurações para alguns advogados ou para intermediários que, às vezes, estão ali no DML, no momento de liberação do corpo, num momento de sofrimento, de dor de uma família. Eles assinam até documentos em branco e depois essas pessoas vêm a receber o seguro DPVAT e causa prejuízo para a família. Isso já aconteceu muito. Eu, como delegado de polícia, cheguei a investigar e prender quadrilhas de intermediários de recebimento de seguro DPVAT, o que resulta em prejuízo para a família, que já está transtornado com a perda do seu ente querido, com o mutilamento do seu ente querido e, às vezes, não tem o conhecimento que ele tem o direito a ser ressarcido do prejuízo. Alfabetização e garantia do acesso de crianças em idade pré-escolar às creches públicas. Estes foram os principais temas tratados pela Comissão de Educação na reunião desta terça-feira. O Ministério Público Estadual vai cobrar do Estado e das prefeituras que até o ano de 2016, todas as crianças com idade entre 4 e 5 anos sejam atendidas por creches no Espírito Santo. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela promotora Fabiola de Paula Sequim durante reunião da Comissão de Educação. Após a emenda constitucional 59 de 2009, nós temos aí uma meta de colocar todas as crianças de 4 a 5 anos na escola até 2016, isso está previsto nessa emenda. A gente precisa trabalhar isso, acompanhar isso aqui no Estado. Já estão sendo feitos vários esforços, né, mas nós precisamos perseguir de forma muito efetiva essa meta. Isso é um dever do poder público, é um dever dos pais no exercício do seu poder familiar, né, e vai ser fiscalizado pelo Ministério Público, pelos conselhos tutelares, pelos conselhos de educação, por todos os órgãos voltados nessa área. Em relação à comissão, Comissão de Educação, o Ministério Público espera as demandas nas quais o Ministério Público possa atuar, né, possa ajudar na implementação ou no conhecimento dos pontos nevrálgicos, dos problemas, né, que nós precisamos atacar. Toda a atenção que for dada para essa faixa e mais acima ainda é pouco. Por nós, da Assembleia, e tenho certeza que do Ministério Público. Eu gostaria de incluir uma questão que eu acho fundamental. Eu não entendo por que as creches não têm tempo integral. O que não pode é uma mãe deixar um filho na creche 4 horas, ter que trabalhar 8, né? E ficar num desespero danado. Por quê? Porque a criança só vai poder ficar 4 horas lá. Então, creche tem que ser em tempo integral. Durante a sessão, o presidente e deputado da Vitória anunciou visita que o secretário de Educação do Ceará, Ivo Gomes, fará à Comissão de Educação. Os deputados da comissão querem conhecer a experiência do Ceará na implantação do PAIC, o Programa de Alfabetização na Idade Certa. O PAIC ganhou o Prêmio Internacional pela Excelência no Ensino
e está sendo implantado pelo Ministério da Educação em todo o país. Nós vamos trazê-lo aqui para que ele possa apresentar ao secretário de Educação, que a gente possa fazer com que os recursos do cidadão possam ser melhor aplicados, porque nós aqui que chancelamos. Somos nós que aprovamos, né, esse orçamento, e se a gente tiver condições de sugerir ao governo uma condição melhor, não tendo vaidade, né, porque tudo que é bom a gente pode copiar, já que o governo federal vai copiar, e se o Espírito Santo sair na frente, a gente vai ter um tempo a mais para conseguir atingir a meta, mas uma meta com uma melhor qualidade. O Espírito Santo, mais uma vez, mostra sua força como grande produtor mundial de café. A importância do grão para a economia local e mundial será um dos temas da conferência internacional sediada na capital do estado. Comissão de Agricultura ouviu nesta terça-feira exposição do agrônomo Romário Gava Ferrão sobre a realização no Espírito Santo da Conferência Internacional do Café Conilon. O evento será realizado em junho no Centro de Convenções de Vitória e contará com a participação de 20 países que são os maiores produtores de café no mundo. O mundo vai beber muito mais café. Ele está bebendo, ele está aumentando o consumo na ordem de 2,5% ao ano. Até o ano 2020, o mundo tem que produzir 42 milhões de sacas de café a mais para atender a demanda. E o único país do mundo que tem condições de colocar esse café é o Brasil. E também tem um dado que mostra o seguinte: até o ano 2020, metade do café consumido no mundo é café arábica e metade é café Conilon. E a única região do Brasil que tem como colocar essa quantidade no mercado é o estado do Espírito Santo e o sul da Bahia. Capacitação de servidores públicos em destaque. Em sessão especial, a Casa debateu ações da Escola de Serviço Público do Estado, a ESESP. Bons resultados e importância do aperfeiçoamento do trabalho de reciclagem foram os principais assuntos em discussão. Deputado Dr. Hércules quer mais treinamento de servidores que atuam na área de saúde e maior capacitação de técnicos que assessoram prefeituras. Ele defendeu as medidas durante sessão especial realizada no plenário de Seu Cardoso, que discutiu as ações da Escola do Serviço Público no Espírito Santo. A diretora da escola, Luísa Veloso, participou do evento. Ela fez uma exposição sobre a atuação da instituição na formação profissional dos servidores públicos. A escola, a partir de 2005, sofreu uma revolução. Uma revolução no sentido de ser uma ferramenta estratégica para a consecução das metas e programas do governo. Por que isso? Porque ela capacita os gerentes, que são aqueles que fazem com que as coisas aconteçam, não é? Numa instituição. Ela capacita os gerentes para que eles consigam dar cabo com qualidade às ações de metas e programas do governo. Nós precisamos cada vez mais, somente o serviço público, é preciso que ele se equipe de pessoal tecnicamente treinado. Então a gente vendo esse trabalho importante da ESESP, nós resolvemos fazer essa sessão no sentido de mostrar a todas as autoridades do Estado, autoridades estaduais, municipais e federal também, no sentido de que nós precisamos a cada dia mais treinar o servidor público para que ele possa oferecer à população um serviço de qualidade muito melhor. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos parlamentares pelo site, pelo Facebook ou pelo Twitter. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.